Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Essa é a nossa live da série Expansão do Ayama. Às segundas-feiras, nós entramos nas lives Expansão do Ayama, onde a gente vai falar sobre vários temas com o intuito de estimular a reflexão, a inspiração, conhecimento, informação sobre vários aspectos que envolvem o trabalho do método Ayama. Hoje é uma live que eu quero aproveitar para estimular bastante algumas reflexões que são muito importantes para conduzir o nosso trabalho e que são pontos de grande observação dentro do método Ayama. É uma reflexão bastante interessante para a gente ter, né? Uma vez que ela não impacta, é um assunto que não impacta apenas o ambiente de uma sala, de um estúdio de pilates, de uma sala de yoga, né? Não impacta só aí, é algo que a gente pode levar para a nossa vida também, ok? Coraçõezinhos podem soltar. Então, gente, vamos começar? Agradeço mais uma vez a presença. Aline, seja bem-vinda. Muito bom, gente. Nosso tema, então, hoje é trazer a reflexão sobre qual está sendo o nosso direcionamento no nosso trabalho enquanto instrutores de movimento. Sejam nós, o nosso campo de trabalho, né? O Pilates, seja o nosso campo de trabalho, o yoga, seja a ginástica, mas eu gostaria de trazer aqui que talvez o que eu vá falar vai se enquadrar mais ainda dentro do universo do Pilates e do Yoga. Por quê? Porque são duas modalidades, olha só, que são muito pautadas em forma, não é? As posturas, os exercícios, e que tem muito movimento de corpo, movimentos que são avançados, não é? E movimentos que, quando são feitos, exercícios, né? Que quando são feitos perfeitamente, são muito bonitos de se ver e se tornam sonho de consumo de muitas pessoas, não é? Eu vou fazer uma pergunta aqui e gostaria que vocês pudessem conversar comigo, né? E me responder. Vocês já receberam, por acaso, no estúdio de vocês, pessoas que falam assim: ai, mas eu tô doida para fazer esse exercício aqui, olha, e pega o Instagram e mostra uma pessoa fazendo, né, uma postura de yoga ou um movimento, especialmente no Pilates, no Cadillac, que é sonho de consumo de muitas pessoas, não é? Ai, eu quero fazer isso daqui, olha. Isso já aconteceu com vocês? Porque lá no meu estúdio isso já aconteceu algumas vezes, né? As pessoas ficam inebriadas pela beleza da forma, né? E querem alcançar essa forma. Isso, a Jana falou sim, trazem ideias. Vanessa, muitas vezes. Cíntia, sim, não é isso? Pois é. Então, gente, muitas. Sim, Giovana, legal. Jana, olha só, gente. Então, vocês já viram que eu não estou aqui falando bobagem, né? E é em cima dessa reflexão, dessa colocação, que eu quero trazer a reflexão para vocês. Porque, gente, quando a gente está muito focado na forma, muito focado em conseguir aquela meta, muitas vezes a gente se desconecta do processo, do que é necessário fazer para atingir aquele ponto, atingir aquela meta, não é? Então, isso é muito delicado, porque as pessoas
E nós também, enquanto instrutores, nos perdemos na verdadeira razão de estarmos numa aula buscando o movimento. E aí é que é o ponto muito importante, né? A gente se perde. Por quê? Porque está focado em fazer aquele exercício, aquela postura com perfeição. Eu trouxe muito esses comentários. Eu estava em Santo André, no Core Pilates Studio, com meu amigo Fred e a equipe sensacional deles. Uma turma muito bacana, tem alguns aí assistindo, participando, né? Podem até ajudar aqui nas colocações, gente. Que aí a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a gente colocar o objetivo em conseguir aquilo que o outro está fazendo. Em ser o objetivo não ser meu, ser conseguir algo que o outro está fazendo, né? Às vezes as colocações são assim: eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito realizado no dia que eu conseguir fazer aquela postura, no dia que eu conseguir executar aquele exercício que é tão desafiador, né? Que é tão difícil, eu quero conseguir aquilo ali. Então o foco, ele tá fora, ele não tá dentro, né? E muitas pessoas, ontem lá, a gente conversando sobre isso, né, concordaram que esse foco, né, meu enquanto instrutor, também de conseguir fazer os exercícios mais difíceis, de conseguir ter um controle absoluto, uma perfeição, só quando eu tiver com aquela perfeição, com aquele movimento limpo, bonito, é que eu vou estar satisfeito, né? Quando eu conseguir fazer um movimento igual fulano ou ciclano, gente, isso tira a gente do nosso eixo, né? E aí, bom, já dei uma introdução para vocês terem uma ideia sobre o que nós vamos falar hoje. E aí, olha que interessante, né? Dentro desse contexto, eu vou trazer para vocês aqui a questão do certo ou errado. O que é um exercício certo? O que é um exercício errado? Será que eu tenho que buscar o certo? O que é o certo? O certo para você é o mesmo certo para mim? Nós, enquanto instrutores, será que nós estamos sabendo respeitar exatamente as diferenças e estimular cada um dentro das suas potencialidades? São reflexões que a gente precisa fazer. Será que eu, enquanto instrutor, estou preocupada simplesmente em que meu aluno consiga sair do intermediário e ir para o avançado? Será que eu vou fazer o meu aluno ficar realmente satisfeito? Será que eu vou realmente ajudar o meu aluno? Se ele conseguir virar de cabeça para baixo no Cadillac, fazer piruetas, será que é isso que eu vou fazer que vai ajudar o meu aluno? Vamos refletir sobre isso, gente. Porque a alegria está sempre no caminho, fazendo uma alusão à questão da felicidade, né? A gente muitas vezes coloca a felicidade quando eu comprar aquela casa, quando eu conseguir aquele emprego, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. A gente coloca sempre a felicidade, a realização, a satisfação só quando eu conseguir a coisa, só quando eu conseguir a perfeição. Só quando eu conseguir executar um teaser, por exemplo, que é um exercício que é bem desafiador no Pilates, quando eu conseguir realizar o teaser eu vou ficar satisfeita. Mas e o processo? E o processo? E o que você está fazendo no caminho para conseguir realizar o seu objetivo? O que está acontecendo nesse trajeto? Não é? Será que eu estou bem nesse trajeto? Será que eu estou feliz nesse trajeto? Será que eu estou aproveitando bem? Será que eu estou me percebendo bem? Como é que eu estou nesse processo para alcançar o meu objetivo? Boa noite, Tati. Então, gente, engraçado que assistindo um filme, né, veio uma passagem que eu quero compartilhar aqui com vocês. Olha só, um aluno estava com um bonsai,
aquela arvorezinha pequenininha, né? Muito bem. E aí o professor falou com ele assim: comece a podar essa árvore. Aí ele disse: mas eu nunca fiz isso, eu não sei como fazer, eu tenho medo de estragar a árvore. Aí ele disse: não precisa ter medo. Fecha seus olhos. Comece a imaginar a árvore. Como é que você gostaria de podar essa árvore? Como que você gostaria que ela ficasse? Fecha. Aí ele abria os olhos e ele falava: não, volta para dentro de você. Pensa na árvore, pensa no desenho dela. Na sua mente agora só vai ter a árvore, não vai ter mais nada. Só a árvore. Respira fundo, cria a imagem na sua cabeça. Agora você pode abrir seus olhos. Aí ele abriu os olhos e o professor perguntou: você consegue lembrar da imagem da árvore que você pensou? Ele disse: sim, eu consigo. Então, simples assim, deixe-se levar por essa imagem, só pense na árvore e comece a sua poda. Aí o aluno perguntou: mas como é que eu vou saber se essa imagem é a certa? Olha que bacana, gente. Aí o professor diz para ele: bom, se veio de dentro de você, essa é a certa. Se veio de dentro de você, essa é a certa, né? E eu achei muito bacana essa passagem porque nos traz aqui alguns pontos. O primeiro, o voltar para dentro. Onde está o certo e o está errado? Não, essa não é a questão. A questão é você voltar para dentro. Mas e como é que eu vou saber se a imagem é essa mesmo? Se a imagem está certa? Se ela veio de dentro de você, está certa. Então ele nos traz dois pontos aqui. Fechar os olhos, esquecer tudo extra, se concentrar, se focar apenas naquilo que você vai fazer, ou seja, na sua árvore. Olá, Marcos. Boa noite. 3 coisas importantes que nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não fazemos no nosso trabalho, com os nossos alunos, né? Porque a gente está focado apenas no objetivo. E aí a gente esquece que é necessário realmente trazer a nossa atenção para nós, sempre dentro daquilo que a gente vai fazer, independente do que seja. A minha atenção tem que estar em mim, tem que estar no meu momento. Independente do que seja que eu vá fazer, a minha atenção tem que estar em mim, né? Então, turma, se concentrar, sentir você, estar conectado com aquilo que você vai fazer. Esses pontos, ei Sândia, esses pontos são pontos que são alicerces do método Ayama, de como eu ajudo os meus alunos a entrarem no processo de se movimentar. A ideia não é levar o aluno a querer realizar movimento, a querer realizar exercício, né? Não. A ideia é ajudar naquele momento o aluno a se conectar apenas com o que ele vai fazer. O movimento e o corpo dele. Dando, gente, a liberdade de fazer o que ele pode fazer, né? Como ele pode fazer, tendo então o meu suporte, né? A minha ajuda ali ao lado naquele processo, naquele momento. Sem se preocupar se está certo, se está errado, se eu vou conseguir fazer, se eu vou conseguir chegar lá ou não. Apenas estar no momento presente.
não é? Então é essa reflexão agora, eu pergunto para vocês, não é? Você enquanto instrutor, como é que tem sido o seu trajeto? Será que você está preocupado em apenas trazer exercícios e colocar para o seu aluno o objetivo de conseguir fazer aquele exercício? Mostrar para o seu aluno os pontos que ele tem dificuldade e querer que ele chegue naquele exercício, naquela postura? Ou que o aluno use aquele momento da aula para se conectar com ele, para ajudar o corpo dele, para se movimentar, para ter um momento de prazer, de liberdade, de interação consigo mesmo. Não é isso? Legal, apenas deixar-se levar pelo movimento guiado pelo instrutor. Que bacana, Fábia, é isso aí, né? Gente, eu tô trazendo isso aqui pra gente pensar, porque na realidade isso influencia até mesmo como a gente cria as nossas aulas. Pensa bem nisso. Como é que você cria as suas aulas? Focado em que você cria as suas aulas? Em escolher exercícios? Você monta as suas aulas escolhendo exercícios? Ou você monta as suas aulas tendo em mente um propósito, um objetivo? Como é que você faz isso? Porque quando a gente tem um propósito para uma aula, a possibilidade de ação ela se amplia muito mais do que quando eu seleciono exercícios para dar para minha turma naquele dia. Pensa nisso. Eu foco no corpo que estou vendo em minha frente. Beleza, Fábia, esse já é um caminho muito legal. Ver o corpo, sentir a pessoa e o que é que eu posso fazer para aquela pessoa. Ótimo, adorei sua colocação. Então, gente, ver o corpo, como criar algo para aquele corpo, como criar aula para um grupo, é mais importante do que quais exercícios eu vou fazer hoje. Isso é processo. Ei, Fred, boa noite, meu amigo. Isso é processo. Pensar, observar, avaliar e agir. Não focado apenas no que eu quero com o exercício. Levar o meu aluno a fazer aquele exercício porque eu não dei ele ainda. Ah, meu aluno vai ficar comigo, ele vai gostar mais se eu conseguir que ele faça aquele movimento que ele quis fazer no Instagram. Nós precisamos sair dessa caixa, gente. Ajudar as pessoas a realmente entenderem o potencial do movimento para a vida, né? Sair da forma e voltar para dentro. Entender que para a gente conseguir mudar, para a gente conseguir evoluir, é preciso ser consistente com o corpo. Se a gente for consistente com o corpo, ele vai mudar. A gente vai evoluir no processo, né? Sem se preocupar com o fim, apenas com o processo. Ser consistente, ser dedicado e buscar se preocupar com você, com sua execução, com o que você consegue fazer, não é? E não simplesmente no fim, no exercício. E eu falo isso, turma, porque se você tem esse direcionamento na sua cabeça de ajudar o seu aluno a se mover melhor, de ajudar o seu aluno a ter naquele momento a melhor percepção do corpo dele, você ter um propósito bem claro para ajudá-lo a progredir,
um propósito para ajudá-lo a sentir melhor o movimento do que simplesmente passar exercícios. Esse aluno, ele vai, pelo processo, conseguir perceber melhor como ele está. Sabe de uma coisa? Tem uma aluna minha que ela, oi Sandy, apaixonar-se pelo processo. Exatamente. É o que eu falo de abraçar o processo, não a perfeição. Quando a gente abraça o processo, a gente vive o momento, a gente vive o movimento com prazer, sem querer, mesmo que você não tenha conseguido fazer muita coisa. Mas aquele momento foi bom, aquele momento foi seu, independente se você conseguiu fazer o movimento muito bem feito ou não. Abrace o processo, não a perfeição. Em cada aula, abrace o processo, não a perfeição. E nisso, resgatar o prazer pelo movimento. Resgatar o prazer de estar ali, sem obrigação, sem a necessidade de atender a expectativa de ninguém. Que bom, Silvana, fico feliz. A Sândia arrasou na aula hoje. Que ótimo! Depois me conta, Sândia, se você já aplicou algumas coisas que a gente aprendeu nesse final de semana no trabalho que nós fizemos juntas. Quero saber. Fiquei feliz. Sem regras, isso, Jana. Então eu estava falando dessa minha aluna, que ela é sempre muito preocupada, muito pensante, né? Legal, Sândia. A Silvana é sua aluna. Que ótimo. Obrigada, viu, Silvana? Seja bem-vinda aqui. Fico feliz que você esteja acompanhando as lives. Eu tenho uma aluna, gente, que ela, enquanto eu estou dando algumas orientações, ela fala assim, não, mas espera aí. Não, mas como é que eu tenho que fazer isso daqui? É assim? Está certo? Eu posso fazer assim? Aí a primeira coisa que eu falo dentro da forma do Ayama, não pensa. Você não precisa pensar. Você não precisa pensar se está certo ou se está errado. Faz. Só sente o que você está fazendo. Deixa eu beber uma aguinha. Sente o que você está fazendo. Abraçar o processo e não a perfeição, gente, significa que nós vamos sair dessa questão do certo e do errado. Então não tem que pensar. Eu tenho que sentir. Não pensar o que eu preciso fazer para acertar. Não exatamente o que você quer que eu faça. Não, eu falo, eu não quero que você faça nada. Eu só quero que você se deixe levar pelo que eu estou falando. Deixe o movimento fluir, sem a necessidade de estar certa ou errada. Sem a necessidade do meu aval de que você está certa ou errada. Faça o que você pode fazer. Mostra para mim o que você está entendendo disso, está ótimo. Não tem a obrigação de conseguir na primeira vez. Também tem isso, né, gente? A gente não precisa fazer certo na primeira vez, não precisa ser perfeito na primeira vez. Sabe por quê? As pessoas têm medo de errar, não querem errar, né? Muito por quê? Porque está preocupado com o outro, porque está preocupado com o olhar do outro, né? Então, muitas alunas hoje, dentro do universo do Ayama, estão realmente conseguindo começar a mudar, né? Começar a sair dessa cobrança de ter que conseguir acertar. Tem aluno que pergunta o tempo todo se está certo. Penso que é uma insegurança, uma necessidade de estar certo ou agradar. Exatamente, Jana, é isso que eu estou falando, né? A pessoa fica preocupada com a imagem que ela está passando. Eu acho que vocês também já vivenciaram isso, gente, quando tem num grupo, por exemplo, 3 pessoas, não é? E aí as pessoas estão lá seguindo o seu comando e de repente você fala com uma assim, olha fulano, você não precisa fazer com a perna esticada não, porque você sabe que a pessoa vai ter dificuldade. Aí você fala com ela assim, não, você não precisa fazer com a perna esticada não. Pode ficar com a perna dobrada. Não, mas eu consigo. Não, mas a outra tá fazendo com a perna esticada, eu tenho que fazer também, não é? Essa comparação com o outro. Essa não aceitação de que eu não consigo e o outro está conseguindo, eu tenho que conseguir também, não é?
Falo sempre isso. Siga meu comando, sinta e faça sem julgamento. Legal, gente. É isso aí, né? A gente começar a ajudar as pessoas a saírem desse auto-julgamento, dessa necessidade, né? De como que o outro está me vendo, eu tenho que fazer bem, eu tenho que acertar. Essa reflexão, gente, eu me senti muito inspirada a trazer hoje para vocês, porque tem tudo a ver, né, com o contexto que a gente vive em sociedade já há algum tempo, que é esse contexto de competição, o outro faz, eu também tenho que fazer, e isso gera autocobrança, que isso não traz paz, não ajuda a relaxar, isso tira a gente do prumo, né? Cria ansiedade, que não é o propósito, não é um propósito. E cada corpo tem os seus ajustes exatamente, Jaqueline. Seja bem-vinda, querida. É isso aí. Por isso que nós, enquanto instrutores, nós temos que ter isso bem claro dentro de nós. Dentro de nós. Também se respeitando, aceitando as nossas próprias limitações, não tendo que ser Mulher Maravilha nem super-homem de conseguir fazer tudo porque eu sou instrutor de Pilates, eu tenho que conseguir fazer todos os movimentos hiper perfeitos. Eu também não tenho que necessidade de fazer isso, não. Eu tenho que entender bem o que eu estou fazendo. Mas eu também não tenho que ser perfeito. Eu tenho que praticar, eu tenho que conhecer, mas eu não tenho que ser perfeito na minha execução, nem conseguir realizar todos os exercícios maravilhosamente bem, com perfeição, para mostrar para todo mundo que eu sou perfeito. Não, gente. Eu não acredito nisso, né? Eu não acho isso. Eu reconheço, eu tenho algumas limitações, tenho alguns movimentos que para mim são difíceis, reconheço isso, né? E mostro isso também para os meus alunos. Eu também mostro para os meus alunos isso. Porque às vezes os alunos têm a ideia de que o professor, né, de que o instrutor consegue tudo. Nossa, eu não consigo, meu professor de Pilates consegue tudo. Não, gente. A gente não precisa estar acima dos alunos para que eles tenham confiança em nós, não. A gente precisa sim, para conseguir a confiança dos nossos alunos, nós precisamos ter uma condução valiosa, né? Nós temos que ter sim uma habilidade em conseguir ajudar as pessoas a entenderem as suas dificuldades, as suas limitações e saberem lidar com elas de uma forma tranquila. Porque você deve abraçar o processo, não a perfeição. Porque o corpo, ele não se torna rígido da noite para o dia. A barriga, ela não cresce da noite para o dia. Então, você não engorda da noite para o dia. Você não desenvolve uma dor no ombro, uma bursite no ombro, no quadril, uma tendinite da noite para o dia. Então, meu amigo, você também não vai se livrar de um problema da noite para o dia. Você não vai emagrecer da noite para o dia. Não vai perder a sua barriga da noite para o dia. Abrace o processo, não a perfeição. A consistência vai ajudar seu corpo a mudar. A consistência. Aí outra coisa que é muito importante a gente refletir aqui, eu falei agora sobre condução, né? Algo que eu não acredito, sabe, gente? Eu sempre tive isso na minha vida e hoje digo para vocês que ainda mais, né? Quando um aluno meu não consegue fazer alguma coisa, né? Não está respondendo bem aquilo que eu espero dele, eu nunca coloco a culpa nele. Ah, mas fulano é muito difícil. Ah, mas ele não entende o que eu falo. Ah, mas ele tem muita dificuldade. Ele não tem consciência corporal. Ah, ele não tem percepção dele mesmo. Ah, ele é muito ansioso. Ah, ele não me ouve. Eu não coloco.
nunca a culpa no aluno. Porque uma vez um professor meu na faculdade falou algo que eu nunca mais esqueci. E eu trouxe isso para minha vida. E hoje, né, atualmente, assim, com esse trabalho da fáscia, que é um trabalho de muita percepção, né, que é um trabalho que nos ajuda a voltar para dentro, ainda mais eu reconheço que não há aluno ruim, não há aluno mau. Há um professor mau. Há um professor mau no sentido de não ser bom comunicador, né? Há um professor, o professor é ruim. Não é o aluno que é ruim. É o professor que é ruim. Não é o aluno que tem dificuldade. É o professor que está com dificuldade de ensinar. Falha na comunicação, não é, Cíntia? É isso. Nós que temos que saber a linguagem para passar a mensagem. Que bom, Fábia, que você também concorda, não é? Quando a gente entende que o problema está em nós e não no aluno, turma, nós vamos conseguir ajudar as pessoas muito mais. Sabe por quê? Porque o universo do outro eu não posso mudar, mas o meu eu posso. Então eu sempre acho legal quando eu vejo a pessoa fazendo e vejo que ela está com dificuldade, né? Aí eu falo assim, desculpa, eu não te expliquei direito. Deixa eu melhorar aqui para você. E aí a gente arruma uma nova forma de comunicar. Arruma um outro caminho para ele. Porque nem todas as pessoas vão entender da mesma forma aquilo que você está falando. Então é importante que para favorecer o processo de interação da pessoa com o corpo dela, nós precisamos encontrar caminhos variados para nos comunicar com o aluno. Porque se você coloca a culpa nele, sabe o que acontece? Você não muda, você fica do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema não é seu, é do aluno. Aí você continua insistindo no mesmo comando, na mesma condução. Você fica irritado, o aluno não consegue fazer e pronto, já estragou o processo, não é? Então, turma, para a gente ajudar o processo dos nossos clientes a ser um processo mais feliz, mais satisfatório, a gente tem que se colocar como parte do processo. O instrutor é parte do processo do aluno. E nesse processo, nós, enquanto instrutores, precisamos encontrar caminhos variados para ajudar alunos variados com dificuldades variadas. Fico feliz que vocês estejam interagindo e também concordando, não é, gente? Fico feliz, porque isso mostra que vocês estão na mesma vibe que eu, não é? Focados em ajudar os alunos, entendendo que nós, instrutores, somos parte desse processo, né? Então não tem aluno ruim, tem professor ruim, tem instrutor ruim. Por isso que outro aspecto é muito importante. É necessário que a gente pratique. É necessário que você, enquanto instrutor, tenha o seu processo, sem também a necessidade de ser perfeito, sem a necessidade de fazer um teaser, por exemplo, com as pernas esticadas. Sabe por que eu estou falando isso? Só um minutinho, gente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu muitas vezes não consigo fazer o teaser com a perna esticada, sabia? Eu sofro com ele, o teaser no match. O teaser no reformer, por incrível que pareça, pelo apoio das alças, eu faço um teaser melhor. O teaser no match me é muito desafiador, sabe? Tudo bem. Eu não me incomodo de ter que dobrar os joelhos para conseguir subir mais e ficar lá em cima. Nossa, Cássia Frade dobra o joelho no teaser, não é possível, né? Gente, isso para mim não incomoda, né? O que me incomoda é não praticar. A mim incomoda não praticar.
A mim incomoda não viver aquilo que eu ensino. Isso me incomoda. Mas ter limitações no meu corpo também, dificuldades no meu corpo, não me faz menor do que ninguém, ou pior instrutor do que o outro. Por quê? Porque eu não sou perfeita na minha execução, né? Eu não me preocupo com isso. Mas a consciência de que a prática é vital para a sua capacidade de transmissão de informação, de movimento, isso é. Isso é. Quando você tem bem consistente em você, o que é que você está fazendo em você? Como é que você está entendendo o movimento em você? Que caminhos você está descobrindo em você para conseguir realizar aquele movimento, aquele exercício? Isso sim é importante, porque o seu processo, a sua consistência vai impactar diretamente a forma com a qual você vai ajudar o processo do seu aluno. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Fico feliz. Então, gente, nós enquanto instrutores precisamos dessa prática e dessa consistência. Lembra disso, porque uma das coisas que Mary Bowen, que é uma das elders de Pilates, uma pessoa extraordinária, Mary hoje está com 90 anos, né? Foi uma pessoa que esteve com Joseph Pilates, que conviveu com ele, fez aulas com ele, né? Mary Bowen, que é psicanalista também, uma vez ela falou, eu estava presente nesse curso que ela deu nos Estados Unidos, e ela disse o seguinte: uma vez eu montei um workshop para a conferência da Pilates Method Alliance, né, da PMA, que tinha esse nome, PPP. Vou falar em inglês primeiro. Pilates Primary Problem. O problema primário no Pilates. Qual vocês acham que é o problema primário no Pilates, de acordo com a visão de Mary Bowen? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui, vocês podem sugerir a ideia de vocês. Qual que é o problema primário no Pilates, gente? O que vocês acham? Mary fez uma colocação que eu achei perfeita. Ela disse que os instrutores de Pilates não cuidam de si mesmos. Fábia, você disse aí querer fazer o exercício perfeito, o que eu concordo com você, né? Também quererem ser perfeitos. Falta de prática do instrutor, exatamente, Ju. Instrutores que não praticam, Jana. Olá, Kátina, minha querida, seja bem-vinda, que bom te ver aqui. Exatamente isso, gente. Os instrutores não praticam. Os instrutores não vivenciam o processo da consistência. Eles não vivenciam. Não se autocuidam. Não trazem para a vida o que ensinam. Gente, isso é fundamental. Você ter o seu processo, ter a sua prática, se melhorar, para ajudar o outro a se melhorar. Abrace o processo, não a perfeição. Então não é apenas você querer executar o teaser avançado, a sequência avançada do teaser no reformer, querer aprender e conseguir fazer perfeitamente, porque o outro faz, eu tenho que fazer a sequência perfeita do Cadillac avançado. Né, gente? Sair dessa caixa, turma. Porque nós somos seres humanos, nós também precisamos, temos corpo, temos problemas e por isso precisamos sim vivenciar aquilo que a gente ensina para se autocuidar,
para se autoajudar e ser exemplo para o seu aluno, não é? As mentorias são fundamentais, a visão do outro nos ajuda nesse processo. Exatamente, não é? É um processo, mais uma vez, abrace o processo. E ele é contínuo, gente, ele não para nunca. Muito obrigada, Paula, que bom que eu tô te vendo aqui novamente, obrigada pela presença. Então, gente, quando eu ouvi Mary Bowen falando isso, né, eu falei, puxa vida, isso é algo, né, presente não só, claro, aqui no Brasil, e outros profissionais reconhecem isso também, que as pessoas entram no Pilates, fazem um curso porque é uma oportunidade de trabalho, mas não abraçam o processo em si na sua vida, né? E aí não consegue ajudar bem o processo do seu aluno. Muito bem, voltando aqui à fala que eu tive no começo, né? Do professor que ajudou o aluno a fechar os olhos, a não buscar saber como era certo e como era errado cortar a árvore, mas sim fechar os olhos, imaginar, ter a sua noção, criar o seu processo e começar a sua poda, né? Gente, o trabalho, né, os conhecimentos que eu angariei com a fáscia e os estudos que eu venho fazendo em outras áreas, por causa dessa abertura que o conhecimento da fáscia me deu, né, me fez entender ainda mais a grandiosidade dessa fala que eu trago para vocês hoje, o processo e não a perfeição. É uma fala que eu trago, então, para o Ayama, é uma fala muito bonita, né? Eu fico feliz das pessoas estarem se identificando bem com ela. Nada para fazer, tudo para sentir. Então eu não tenho que fazer, eu não tenho que acertar, eu não tenho que saber como fazer, eu tenho apenas que sentir, fechar os olhos, voltar para mim, porque é o meu momento, no meu corpo, para que eu possa me movimentar, me acalmar, me relaxar, me revitalizar, revigorar o meu corpo sem a necessidade de nenhum fim. Apenas vivendo o processo, o dia a dia, a minha aula, o meu cuidado, é um outro olhar. E a fáscia me trouxe esse outro olhar. De sair da questão muscular apenas, tá bem? De sair da força, do esforço, do fazer, de sair do no pain, no gain, para entrar no prazer de estar no corpo, no prazer de me cuidar, no prazer de colocar meu corpo em movimento. No momento de interagir minha mente, fechando os meus olhos, sentindo meu corpo, onde está tenso, onde não está, como está meu corpo no chão, meus pés, minha pelve, como é que eu estou sentir. E acima de tudo, o que a fáscia, o conhecimento da fáscia me trouxe, é que o corpo é tremendamente inteligente. Então, a Cássia não tem nada para fazer. A Cássia tem apenas que deixar o corpo se movimentar. Deixar o meu corpo ter o tempo e o espaço adequados para que ele possa se ajustar, se organizar, porque ele sabe fazer isso. Na visão mecanicista da fáscia, gente, na visão mecanicista de corpo que eu tinha antes do conhecimento da fáscia, né? Não era assim, né? Era aquela ideia realmente de querer fazer o movimento. Eu faço o movimento, eu que controlo o meu corpo, né? Ter o controle do corpo, o controle dos movimentos. Nisso eu estava sempre segurando, e todos nós fazemos isso. A gente segura o corpo porque a gente quer estar no controle, a gente quer
fazer e fazer bem feito. E muitas vezes, para a gente fazer bem feito, a gente acaba passando do limite. E quando a gente passa do limite, a gente se machuca. Eu falo com vocês que hoje, na visão da tensegridade, do corpo inteligente que eu consegui desenvolver através do conhecimento da face, da medicina do espaço, eu saí completamente da caixa. Hoje, eu não quero controlar o meu corpo, não quero pôr freios no meu corpo, muito pelo contrário. Eu quero deixar o meu corpo fluir, quero deixar meu corpo se movimentar, quero que meu corpo esteja completamente livre, porque um corpo livre é um corpo feliz. Então é uma mudança verdadeira de olhar, a gente tem que mudar o olhar. E a fáscia, o entendimento da fáscia, da tensegridade, da inteligência do corpo, nos ajuda a mudar esse olhar. E no momento que eu mudo o meu olhar, que eu deixo de controlar, que eu deixo de fazer, aí o que eu quero então é apenas sentir o meu corpo e ajudá-lo então a se movimentar, liberando aquilo que possa estar preso. Ser parceiro do corpo. Esse é o foco do método Ayama. Por isso, nessa parceria, eu estou no processo de ajudar o corpo a ganhar mobilidade, liberar tensões, de ajudar o corpo a se relaxar, porque todos os dias nós vamos ter tensões. Todos os dias nós vamos ter sempre o que soltar. Porque a vida não é linear, nossa vida tem altos e baixos. Então, nós sempre vamos ter o que soltar. Esse é o processo, gente. O processo de ajudar o corpo. E quando eu trouxe esse conhecimento para o Ayama, criei, a forma do método Ayama, melhor dizendo, com todo esse conhecimento, gente, o que me trouxe de alegria foi muito grande, porque eu realmente pude ver, que assim como aconteceu em mim, o processo, de redescoberta do corpo, o processo de sair de um padrão de controle para entrar num caminho de permissão de movimento, sair da necessidade de contrair, de estabilizar, de ter, a direção do movimento do corpo, saber deixar fluir. Não é? Deixa eu ver a perguntinha aqui da Fábia. Você sugere os alinhamentos durante os exercícios? Fábia, hoje eu faço isso de uma forma muito diferente. Hoje eu falo que eu não converso com o aluno, No método Ayama, a gente conversa com o corpo. A linguagem usada para a condução do movimento, ela não se dirige para a ação, ela se dirige para a sensação. É um comando, uma condução que vai favorecer a liberação de tensão no corpo. Quando, Fábia, a gente libera essa tensão desnecessária, a gente começa a favorecer o equilíbrio tensional ao redor do corpo, ao redor do esqueleto. E aí, minha querida, os alinhamentos das nossas estruturas ósseas, eles são mais favorecidos, porque eu estou ajudando a rede tensional que sustenta os ossos a se relaxar, Então eu não mais abaixa o ombro ou levanta a coluna, Ou leva a cabeça para trás, abre o peito, desce as escápulas, O comando, ele não é mais para o corpo. Vocês vão vivenciar isso comigo ainda, tá bem? Que bom que você entendeu, fico feliz que eu consegui, transmitir a informação. Que bom, Ingrid, também fico feliz que você esteja aqui, viu, minha querida? Então, turma, mais uma vez aqui para finalizar esse ponto, Entrar no universo da fáscia traz para nós, então,
essa perspectiva mais ampliada de favorecer, então, o corpo. Não buscar o fim, mas buscar o processo, trazendo os alunos para dentro de si, trazendo os alunos para sentir como estão no corpo, como está o corpo e o que eles mesmos podem fazer para se autoajudar naquele movimento. Gente, eu só consigo dar essas orientações se eu souber disso no meu corpo. É por isso que é um trabalho que realmente exige mais do instrutor. Porque simplesmente você colocar uma pessoa, mostrar para ela um exercício e falar, você vai fazer esse exercício, vamos lá, não, tenta lá, você vai conseguir, não, você não está conseguindo levantar muito, não, levanta a perna, não, você tem que levantar mais a perna, né? Mas nem você mesmo sabe o que você sabe fazer o movimento. Entendeu, gente? Não é coerente, não é coerente. E nós precisamos ser coerentes, especialmente porque na nossa área de trabalho, nós trabalhamos com pessoas. Nós trabalhamos com pessoas. Nós, claro, somos exemplo. Não tem como não ser, né? As pessoas que estão conosco nos tomam como exemplo, né? E nós somos sim agentes inspiradores e agentes de transformação na vida das pessoas. Porque as pessoas nos procuram como um ponto de apoio muitas vezes, não é? Para resolverem suas dores, seus desconfortos, não é? Simplesmente para sair daquela estagnação do sedentarismo. Então nós somos um ponto inspirador para essas pessoas. E por isso eu estou reforçando tanto aqui a necessidade que nós temos de estar no processo também. Nós, enquanto instrutores de movimento, precisamos estar no processo também, né? Uma vez uma amiga falou assim comigo, Cássia, eu tenho a síndrome do instrutor. Eu falei, como é que é? Síndrome do instrutor? Não conheço essa não. É a síndrome do instrutor, que todo instrutor não pratica. Não, naquele momento eu falei, eu não sou assim não. Eu nunca tive essa síndrome não, porque não tive mesmo, gente. Isso eu nunca tive, nunca tive. Porque eu sou apaixonada por cuidar do meu corpo, sempre fui. Isso sempre fui. Sou até hoje e você. Porque minha meta é chegar nos 90 anos conseguindo agachar no chão, assentar no chão, conseguindo deitar e levantar sozinha, conseguir ter independência total. É o meu foco mesmo. E eu sei que só eu sou responsável por isso. Então eu falei com ela. Falei, não, eu não tenho essa síndrome não. E eu não concordo com isso não. Essa síndrome eu sei que ela existe, mas a gente tem que fugir dela. A gente precisa fugir dela. Gente, vocês concordam comigo? Por favor. Não. É uma síndrome que se você está nela, se você não tem tempo de se movimentar, se você não acha uma hora para se movimentar, e aí você só sugere a todo mundo para se movimentar, que tem que fazer, que não pode faltar aula, mas você nunca acha horário para você e você quer que seu aluno ache, tá errado, hein? Tá errado. Tá muito errado. Que bom que eu estou tendo aí confirmações, aceitação do que eu estou falando. Que bom, gente, que bom. Esse é o primeiro ponto para a gente ser bem sucedido naquilo que a gente faz. Amar aquilo que a gente ensina. Não é isso? Aí, quantos comentários ótimos aí, legais, né? Sou viciada em movimento, amo me movimentar muito, né? Dar exemplo. Gente, não é isso? Então não dá para ter essa síndrome. Não dá. Se você tem, comece a se tratar, tá bem? Comece a se tratar. O exemplo move. Exatamente. Então vamos sair da estagnação, tá bem?
porque isso não faz sentido no nosso meio. É a mesma coisa de você ir para um cardiologista gordo, fumante, por exemplo, obeso, né? E fumante, e ele fala para você perder peso, fala para você parar de fumar. É incoerente, gente. A forma é incoerente com a fala. A ação é incoerente com a fala. Não pode. Não pode. Nós somos mecanismos de transformação. Nós podemos transformar o corpo dos nossos alunos. Hoje eu falo isso com uma tremenda segurança e com uma tremenda confiança, porque aplicando os conhecimentos da fáscia dentro do trabalho, com o método Ayama, eu já vi corpos e mentes se transformando lindamente. Então a gente pode fazer isso, mas a gente tem que abraçar o processo em nós, porque aí nós conseguimos realmente ter condições de ajudar o processo no outro, não é isso? Muito bem, turma. Exatamente. Mas tem gente, sabe, Isis, que exige do outro aquilo que não faz. Isso acontece. Mas você percebe aí na sua fala, não é isso? Que é incoerente, que você não pode exigir aquilo que você não faz. Mas, gente, é algo que a gente precisa se atentar. E não é algo assim, né, com relação à questão do tempo. Eu não tenho tempo para me movimentar, Cássia. A gente sempre considera que para eu ter condição de fazer uma aula, eu tenho que ter um tempo disponível de 1 hora, por exemplo, né? 3 vezes na semana. Eu entendo vocês perfeitamente, entendo que é difícil, porque eu também dou muitas aulas, o horário disponível durante o dia é difícil, mas eu encontro muitas vezes meia hora, 20 minutos ou mesmo o final de semana, sabe? Mas é preciso ter frequência, que seja muitas vezes todo sábado, todo domingo, ou sábado e domingo, ou uma vez durante a semana e um sábado ou um domingo, mas a gente consegue. É só se organizar com um pouco mais de foco, né? Tem semana, que são semanas atípicas, por exemplo, que naquela semana eu não consegui praticar. Isso acontece. E a gente não tem que se culpar por causa disso também não. Porque acontece, beleza. Mas isso não pode ser a rotina. Nunca ter tempo, nunca conseguir. Porque aí já passa para o outro lado. Eu não estou fazendo nenhum movimento para que isso aconteça. Tudo bem? Eventualmente, não, essa semana não deu, a semana que vem eu vou tentar. E aí você se organiza para isso, para que você consiga ter 20 minutos. Em 20 minutos, gente, nós podemos dar uma soltada no corpo legal dos pés à cabeça. Em 20 minutos, né? Outra coisa, então, é a gente sair dessa caixa de que eu tenho que fazer 1 hora. A minha aula tem que ser de 1 hora. Não, se não puder ser, 15 minutos é melhor do que nada. Vocês concordam comigo? A gente precisa sair do modelo fechado, ampliar, expandir. Gente, essa é a visão que eu quis trazer para vocês hoje. Esse conceito do Ayama de sair do fazer, da necessidade do certo e do errado, da comparação, da competição, para voltar para dentro, sentir o corpo, entrar no processo, na consistência, para construir o meu corpo, construir minha capacidade de movimento, dar liberdade e fluidez para o corpo. Isso aí, tô vendo aí a turminha de ontem do Core Pilates. Fico feliz que vocês estejam aqui, gente, né? Isso nós conversamos muito ontem, não é? No estúdio, enquanto estávamos juntos. Foi muito bacana. Exatamente, Anderson. Cada um no seu tempo, cada um na sua forma, cada um na sua condição. E eu aqui, como instrutor, tentando oferecer o melhor que eu posso
para cada pessoa, entendendo que se o aluno não consegue, o problema não é dele. Se o aluno não consegue, o problema é meu. Porque eu é que estou no caminho, eu estou na função de ajudar o meu aluno. E aí eu vou então tentar descobrir como eu posso fazer melhor para ajudar esse aluno. Não é isso? Obrigada, gente. Fico muito feliz com a presença de vocês hoje aqui, né? Espero que vocês tenham elementos aí para refletir um pouquinho mais, não é isso? A Cíntia tá falando aqui, tem algumas no IGTV, no Instagram da Cássia. Ah, então, Cíntia, semana que vem, gente, quarta-feira, Cíntia vai estar conosco e vai contar para vocês a experiência dela com o Ayama, né? E Cíntia pratica muito as aulas do Ayama. O que ela falou aí é que nós temos exatamente as aulas, né, no IGTV, algumas aulas da pandemia que eu deixei para vocês no IGTV, para que vocês possam praticá-las, não é? Praticar. Não faça tudo, faça meia hora, né? Faça 20 minutos, não tem problema, mas faça alguma coisa, tá bem? Expandir, gente, esse conhecimento de que a gente pode dar liberdade para o corpo, não precisa ser perfeito, não temos que controlar o corpo, a gente tem que ajudar ele a se mover melhor, tá bem? Aí a Giovana tá falando que ela tem praticado lá pelo IGTV. Ah, Anderson, que bacana! Hoje o Cor acordou todo ayamado. Que show, gente! O nosso encontro final de semana foi extraordinário. Vai lá, Isis, rola o Instagram para baixo, o IGTV, vai rolando ele que você vai achar as aulas lá para baixo. Que legal, gente, que vocês acordaram ayamados. Olha, né, nesse segundo encontro que eu tive com a turma do Core Pilates, como foi maravilhoso ver, né, como tinham ali pessoas que mostravam uma clara transformação depois do nosso primeiro encontro. Como mudaram atitudes, mudaram ações e colheram resultados diferentes. É por isso que eu estou aqui com essas lives, expansão do Ayama, para que vocês possam refletir sobre algumas considerações que fazem parte de um sistema de crenças que nós temos e que nós precisamos nos liberar dessas crenças limitantes para que a gente possa caminhar para frente com mais serenidade, com mais suavidade, com mais leveza na vida. Crenças limitantes, uma delas é eu preciso ser perfeito, ou eu tenho que conseguir ser perfeito porque o outro faz, eu também tenho que fazer, isso é uma crença limitante. Não aceitar as próprias limitações é uma crença limitante, né? Entender que se eu não faço eu sou menor do que o outro é uma crença limitante. Então a gente quer sair disso, começar a jogar fora crenças limitantes. Ei, Marciano, fico feliz. Carol, foi transformador, meu corpo estava precisando. Que bom, minha querida, né? Gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui hoje, que eu acho que eu já consegui passar meu recado para vocês, não é? Para que a gente então reflita que nós precisamos abraçar o processo, lembra disso, e se liberar da necessidade, da obrigatoriedade da perfeição, não é? De se comparar com o outro. Fecha seus olhos, volta para você, porque nós precisamos, sem dúvida, de resgatar o nosso contato conosco, tá bem? Para encerrar aqui, eu quero compartilhar com vocês uma fala de Carl Jung. Olha que legal essa frase do Jung. Se você quer sonhar, olhe para fora. Se você quer despertar, olhe para dentro. Para olhar para dentro, nós temos que fechar os olhos, sair do fazer, entrar no sentir. Simples assim. Essa é a expansão do Ayama que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Volta para dentro para você despertar. E quando a gente desperta, a gente caminha,
a gente sai do lugar, cresce e melhora, tá bem? Essa é a ideia. Muito obrigada também, Jana. Que bom, a Jana também tem praticado, não tem, Jana, as aulas do IGTV? Beijo enorme também, Anderson. Tô tão feliz de ver vocês aqui, porque a saudade realmente, no primeiro dia que eu sempre volto, a segunda-feira, eu sempre fico com o coração um pouquinho apertado, assim, lembrando das vivências que a gente teve. Também, Sirlene, desejo uma semana abençoada para você e para todos. Se você quer sonhar, olhe para fora. Se você quer despertar, olhe para dentro. É isso mesmo, Isis. Isso mesmo. Turma, quarta-feira eu espero vocês. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é lembrar que dia 23 agora é o primeiro webinário da Karen Locher. Gente, se você não puder fazer o pagamento dos 6 workshops, pague um por vez. Né? Você vai ter isso diluído, ele é agora em janeiro, depois só em março, depois só em abril. Procurem participar desses webinários. Ouvir a Karen Locher é uma grande oportunidade, tá bem? Procurem participar. São oportunidades assim, muitas vezes, que a gente não deve deixar passar, sabe? E eu falo isso com muito coração, porque Karen foi uma pessoa foi fundamental na minha vida, tá bem? Então entra no site dela, que é o Centre for Spatial Medicine. Isso tá aí no meu Instagram também, vocês podem olhar que eu faço sempre a divulgação, mas entrem no site dela, no meu site, se você entrar no metodoayama.com.br, você também vai encontrar informações no setor aulas e cursos. Você também vai encontrar o caminho para poder entrar lá, tá bem? Cada webinário, gente, são 45 dólares. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, peraí. Aqui, ó, já escrevi. Centre for Spatial Medicine.com, tá bem? Entra, porque vocês vão ter uma oportunidade de estar com uma profissional extraordinária. Dia 23, 9h30 da manhã, nós vamos estar começando o webinário aqui no Brasil, né? Eu vou ter a felicidade de fazer essa parceria com ela, traduzindo, sendo a voz da Karen em português, né? Se você não puder assistir ao vivo, tá bem? Você vai assistir a gravação. Todos os webinários serão gravados e eles poderão ser assistidos até um mês depois da data do último webinário. O que significa que você vai poder assistir até maio os workshops. Então você vai poder assistir e reassistir. Então isso é muito bacana, tá bom? Assim como eu também fiz com os meus workshops, as pessoas tiveram a oportunidade de assistir novamente. E quando a gente vê de novo, é igual quando a gente lê um livro 2 vezes, né? Na segunda vez, a gente sempre consegue absorver um pouco mais, aprender um pouco mais. Então, se você pode participar, participa. Se você não pode, cria a condição de participar. Porque se você quiser, você consegue. A gente abre caminho quando o desejo é forte. Procurem participar, tá bem? Faz uma forcinha, que vai valer a pena. Muito mesmo. Quarta-feira, espero ver vocês novamente na live com a Cíntia, Minha Experiência Ayama. Turma, um beijo grande no coração de todos vocês. Boa semana, que Deus abençoe a todos. Abrace o processo, não a perfeição. Tá bem? Beijo grande. Até quarta-feira, se Deus quiser. Deixa eu ver. Beijinhos para todos. Jaque, Tati, querida. Então, Fábio, você já fez sua inscrição nos webinários. Fique feliz. Sábado estaremos juntas, se Deus quiser. Jana, boa noite para vocês. Beijo grande, gente. Então, vou desligar, tá bem? Até quarta-feira, se Deus quiser. Beijo no coração. Tchau, tchau.